Nós estamos ao vivo e a partir de agora mais uma edição do Hora Geral. Programa que você já aprendeu a acompanhar e a participar, principalmente pelo nosso WhatsApp, que é o 981387000. A forma de interatividade é um diferencial do nosso Hora Geral. Bom, eu tinha comentado no programa de ontem que nós mandamos uma série de convites, ao todo 9 convites, para que os prefeitos da região metropolitana pudessem vir aqui ao Hora Geral. Inclusive, eu até me comprometi a deixar um programa inteiro para que os prefeitos pudessem prestar contas, pudessem conversar com o seu público telespectador. E ontem eu tinha anunciado que o prefeito de hoje seria o prefeito Ademário. O prefeito está presente e vai conversar com os nossos telespectadores. Prefeito, prazer enorme recepcioná-lo aqui. Por favor, sente aqui, prefeito. Fique à vontade. Obrigado. Isso. Prefeito de Cubatão, prefeito Ademário, quero agradecer sua participação aqui no Hora Geral. E não só a cidade de Cubatão, mas todas as cidades, a população às vezes clama uma resposta. De quem? Do prefeito, que é a autoridade maior. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer o seu convite, que era tão aguardado, mas eu entendo que a sua agenda, às vezes, não é a agenda do Hora Geral. Mas essa oportunidade do senhor esclarecer algumas dúvidas dos nossos telespectadores e muitos deles que são munícipes da cidade de Cubatão. Tá certo, prefeito? Douglas, por favor. Bom dia, né? Queria cumprimentar todos os telespectadores do programa Hora Geral. Com certeza que Cubatão tem muitos aí que são assíduos, né? Que eu assisto muito. E agora uma franquia, né? A TV Polo lá também vai transmitir, exatamente, né? Isso é muito bacana. Primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade. Eu acho que a mídia, né, a comunicação é um veículo importante, porque também está próximo da sociedade. Às vezes os canais, às vezes são dificultados de alguma forma. Por exemplo, esses 7 meses praticamente fiquei nas paredes internas da casa, né? Muita coisa para resolver. De repente os anseios das ruas, tem, claro, o parlamento, que é o para-choque da sociedade, os líderes comunitários, mas com certeza a TV tem um alcance muito maior, né? E hoje as pessoas têm optado, utilizando esses veículos, para que chegue também as demandas até os prefeitos, e os prefeitos possam, obviamente, receber as demandas e buscar a solução. Então, para mim é uma grande oportunidade, agradeço pela oportunidade e, claro, tive convite, não consegui comparecer antes, mas é nossa obrigação estar prestando conta. E o programa nos dá essa oportunidade. O prefeito, o senhor sabe que muitas vezes a gente até faz um juízo de valor de uma forma errada. Por quê? Porque a gente ouve o que a população fala, a gente vê determinadas coisas, mas não tem o respaldo nem a satisfação do poder público. E aí nós podemos pensar qualquer coisa. Então, a imprensa, na qual eu milito já há um bom tempo, é o diferencial entre a sociedade e a denúncia, entre a sociedade e o problema, entre a sociedade e a solução. Então, o chefe do executivo, seja no nível estadual, federal ou municipal, é ele quem tem que dar a resposta aos anseios da população. Muitas vezes já tivemos oportunidade, quando o senhor era vereador, esteve aqui também na Hora Geral, falava da dificuldade que a população às vezes não entende, mas essa comunicação é que é fundamental, eu julgo isso em todo o governo. Se tiver que falar não, prefeito, com todo respeito, explique o porquê do não, para que a população possa entender que às vezes na ausência de uma justificativa, aí cresce o pensamento da população de uma omissão, e muitas vezes o homem público ele não é omisso. Tem alguns que são omissos, né? Mas a maioria não é omisso, e isso é importante para a gente poder entender como resolver determinados problemas. Isso eu falo de uma forma geral. E o Hora Geral, ele é totalmente imparcial. Qualquer corrente política vai estar aqui, onde o senhor está hoje sentado e participando para responder às perguntas dos telespectadores. Olha, Douglas, eu estou à vontade. Esse veículo nos dá uma oportunidade imensa. Uma cidade que tem umas peculiaridades, né? As nossas dificuldades são grandes, né? Das 9 cidades que compõem a Baixada Santista, 8 são consumidoras, né? Você tem turistas, você tem uma outra dinâmica. Cubatão é a única exceção, Cubatão produz, né? E quem produz, a crise afetou drasticamente. Mas as dificuldades são grandes, nós estamos a cada dia, numa carga horária de 16 horas, trabalhando de domingo a domingo. Claro que muito nas paredes internas, as operacionalidades das ações que serão tomadas precisam ter formato legal, precisa ter todos os procedimentos para que você possa externar. E eu não tenho nenhuma dúvida que todo o nosso empenho, nosso sacrifício nesses 7, 8 meses, com certeza a sociedade sentirá de imediato. Perfeito. Só vou pedir uma coisa, prefeito, eu vou dar prioridade às perguntas, porque desde ontem, inclusive, eu mandei para o senhor, pelo WhatsApp, uma chamada que nós fazemos da sua participação. E algumas perguntas foram enviadas pelo WhatsApp.
Então, antes de eu tentar fazer alguma pergunta quanto jornalista, eu quero dar prioridade ao telespectador. Eu só pediria para o prefeito, sempre quando responder, essa câmera aqui na frente é a câmera onde está o seu telespectador. Okay. Assim o senhor pode falar mais diretamente a ele. Perfeito. Pode ser? Então, vamos fazer o seguinte, produção, vamos já colocar a primeira pergunta aqui para que o prefeito Ademar possa responder aqui na hora geral. Eu quero fazer uma pergunta sobre o pessoal que entrou agora nas escolas, sobre o fretado, os novos, né? Tem que fazer um cadastro e até agora não sabem nem a data. Eu estou tentando fazer para o ano que vem e eu quero saber se eu vou conseguir. É aquela preocupação de moradores de Cubatão que estudam em outras cidades e que parece que a prefeitura dava o transporte. Até o momento ela não conseguiu para esse ano, parece que é uma proposta para o ano que vem. Procede, prefeito? Sim, hoje, né, a Prefeitura de Cubatão, ela paga 3 milhões, aliás, a única prefeitura da Baixada Santista que dá esse tipo de serviço. Né? Obviamente, nós não temos uma universidade, os nossos estudantes precisam se deslocar, é uma maneira de minimizar o impacto, né, do dia a dia, do desgaste, da carga horária de trabalho, chegar e pegar o coletivo. Então, nós proporcionamos isso. Então, é um contrato que está em pleno vigor, são 22 linhas, né? Todos os dias deslocando de Cubatão para Santos. Em muitos casos tem linhas que obviamente as pessoas iniciam no número e acabam desistindo por circunstâncias que não são obviamente do nosso conhecimento, desiste da universidade e abre espaço. O que eu sugiro para ela, recomendo que nos procure, né, procure a SEDUC, né, o secretário Raul Cristiano, eu tenho certeza que ela vai dizer qual a linha. Normalmente as linhas hoje nós pagamos e muitas não são completadas. Então é um serviço que nós estamos à disposição, sobrando, o que precisa é ter uma comunicação para nós nos acertarmos. Então acho que depende dela procurar a Secretaria de Educação. Talvez exista até a possibilidade nesse ano agora, no segundo semestre encaixe já. De imediato. Eu posso até te afirmar que de 0 a 10, 10 de possibilidade. Falta mesmo uma comunicação. O que nós estabelecemos, um cadastro efetivo, para que nós possamos ter o controle e as expectativas de expansão ou não para o próximo ano. Por isso que nós soltamos o contrato com os números cadastrados, agora a expansão se dará mediante as pessoas se cadastrarem. Mas de imediato, as pessoas já estiverem matriculadas na faculdade, que procure a SEDUC, porque tem muitas linhas, tem linhas, por exemplo, com ônibus de 50 lugares que vão 30, 20, então essa questão de adaptar de imediato há toda uma possibilidade. Ótimo. Prefeito Ademar, prefeito de Cubatão, participando do Hora Geral no programa de hoje. Nós temos aqui mais uma pergunta. Essa pergunta, na realidade, eu acho que é até uma denúncia que também chegou pelo 981387000. Nós temos aqui no vídeo, produção? Deixa eu ver se nós temos aqui. A pergunta. O senhor era vereador no governo anterior e sabia bem como estava a cidade. Só que agora o senhor abriu a caixa preta. É uma pergunta. Qual é a dificuldade em governar e pagar o que se deve? Será que voltaremos a ser chamados de Vale da Morte? Cláudia, do WhatsApp. E o Vale da Morte, o prefeito sabe muito bem, um passado muito triste que Cubatão registrou na história, mas graças a Deus estamos livres desse tema Vale da Morte. Essa é uma preocupação da Cláudia. Ao encontrar essa caixa preta, até uma frase usada pelo senhor, de voltar ao que era antes, de uma forma negativa, a cidade de Cubatão. Cláudia, muito obrigado pela pergunta. Que são duas questões distintas. Vale da Morte não tem nenhuma correlação com a gestão. Vale da Morte é da década de 80, por conta de ser uma cidade com grandes índices de poluentes. Obviamente, se acabou angariando esse nome, um nome infeliz, né, que nós já superamos isso há décadas. Hoje nós temos, obviamente, uma relação com o meio ambiente respeitada pelo mundo inteiro. Então, essa questão do Vale da Morte com gestão não tem nenhuma correlação. Quanto vereador, sim. Agora, você tem que entender que vereador no Estado democrático de direito, não só o vereador, com nenhum órgão fiscalizador faz justiça com as próprias mãos. O vereador tem conhecimento e denuncia. Agora, o que eu posso te afirmar categoricamente é que na condição de vereador eu nunca fui omisso. Você pode ir lá no Ministério Público, inclusive as representações em que eu entrei enquanto parlamentar, hoje eu respondo enquanto prefeito, sanando os problemas que eram apontados no exercício do meu mandato. Então não tem nenhuma correlação você ser parlamentar, denunciar e efetivamente colocar o dedo na ferida e resolver os problemas. Eu, por exemplo, como parlamentar, eu não podia ter acesso aos contratos e resolver, porque é um ato do executivo, não é o legislativo que resolve. Então hoje eu digo, como executivo, eu tenho, por exemplo, a obrigação de reduzir os contratos, como por exemplo o contrato de transporte público dos universitários, que era um contrato de 7 milhões e nós reduzimos para 3. Isso é gestão. Então nesse aspecto não tem nenhuma correlação ter conhecimento do problema e ter
condições de resolvê-lo sem a caneta. Nesse sentido, eu respondo categoricamente para você, não fui omisso em nenhum momento. É que atividade de parlamento eu não posso fazer justiça, eu não posso pegar as pessoas do executivo que deveriam fazer e obrigá-las. Eu preciso denunciar, o órgão ministerial cobra responsabilidade e assim as coisas andam. Então são duas questões distintas, aliás 3, né? Na realidade, o que eu entendi da pergunta da telespectadora é que, é óbvio, o legislativo ele vai legislar, mas o senhor tem a prerrogativa de pedir, quanto vereador, cópia dos contratos e, se não achar que esteja prejudicando a administração, a população, o senhor pode indicar ao executivo, mas o executivo não é obrigado a seguir a sua indicação. E aí o senhor é obrigado justamente a recorrer ao Ministério Público, mas nunca deixar de mostrar à população o seu posicionamento. Inclusive o senhor, como vereador no último mandato, o senhor foi vereador mais votado por um partido que era de oposição à prefeita na época. Então, talvez o senhor deva ter encontrado dificuldades por ser uma oposição na época. Não sei o que o senhor, a dificuldade que o senhor sentiu em representar o cubatense durante o seu mandato de vereador. Quanto vereador, eu presidi as maiores CPIs, né? Aliás, nós somos manchete na revista Veja, né? Em Rede Nacional de Combate à Corrupção. Agora, combater a corrupção não são as ferramentas. Quem prende é o judiciário. Você identifica as supostas mazelas e denuncia. Você pode ter lá, se fosse a CPI do Ecopátio, a CPI das mazelas, naquele momento com a empreiteira Tomé, né, que estava na refinaria. Então, eu sempre fui muito proativo. É que a sociedade clama por justiça, né? Você vê a Lava Jato um ritmo acelerado, né, de colocando malfeitores na cadeia. Isso não compete ao vereador, é o judiciário. O vereador ele fiscaliza e representa a sociedade. Na condição de fiscal, eu posso te assegurar categoricamente que não fui omisso em nenhum momento com as minhas atribuições. É que essa sensação de justiça imediata não é o parlamento que faz, é o judiciário com apuração e punindo efetivamente. E as ações que os governos respondem, você vai ver que são inúmeras ações. Agora, o tempo do judiciário é o tempo do judiciário, não cabe o poder legislativo fazer ingerência em outro poder. Mas, prefeito Ademar e amigos do Hora Geral, tem um dado que eu acredito que o senhor tenha já observado. Talvez esse seria o maior problema que o senhor encontra hoje na sua administração. E eu gosto de exemplificar. Na época, quando o Márcio França foi eleito prefeito de São Vicente, ele conseguiu algo, eu diria que inusitado. Ele conseguiu resgatar a autoestima do vicentino, que muitos dos vicentinos acabavam licenciando o carro em Santos porque tinham vergonha de falar que moravam em São Vicente. O prefeito Ademar se lembra disso. E o que aconteceu com o passar dos anos? O Billy, ex-prefeito Billy, em 2012, conseguiu quebrar o ciclo que vinha do PSB, de 8 anos de uma gestão, que era o Márcio França e o Tércio Garcia. Ou seja, naquela época, em 2012, a população viu de que eles não estavam gostando mais daquele sistema de governo que estava e optaram pelo Billy. O desastre, a história mostrou. Em Cubatão, eu vejo que o senhor foi eleito, por quê? Pelo clamor da população, para tentar quebrar um ciclo que, no meu entendimento, chegou a ser danoso para o município, não a pessoa, mas a forma de administrar. Era Ney Passarelli, né? Então, aí veio o Clemon, depois veio a Márcia Rosa com aquela grande expectativa. E aí nós vimos quantos secretários foi trocado e o quanto que Cubatão parou, né? E veio o senhor, nesse momento, lógico, 7 meses, 8 meses agora, a fim da administração. Então, a expectativa em cima do senhor é muito grande. No intuito, eu conheço muitos amigos de Cubatão, que o senhor mostre uma transformação. Óbvio que essa transformação não se faz em 8 meses, mas a população começa a sentir essa necessidade. E acho que o senhor é cobrado diariamente por isso, quando o senhor está nos bairros de Cubatão. Douglas, não tenha dúvida disso, né? O que não dá para comparar, né? Não tem nenhum cabimento, é você pegar o momento em que o Márcio França foi prefeito de São Vicente com a atual conjuntura. Foi em 97. Hoje o país atravessa a maior crise dos últimos 30 anos. A cidade de Cubatão foi assolada drasticamente, né? Manchete, você é jornalista, você não abre um jornal. Ontem, por exemplo, a Folha noticia que o setor industrial perdeu mais 5,5% da sua capacidade de venda. Então, na cidade de Cubatão, nós não produzimos riquezas, a prefeitura não produz. Nós não temos, temos até potencial, mas o turismo ninguém explorou. Então, nós não temos fonte de receita através do turismo. Nós temos potencial, né, que é o IPTU, por exemplo, obviamente por conta das riquezas do polo, nós nunca estimulamos, né, a legalidade fundiária da cidade de Cubatão. Nós vivemos unicamente, exclusivamente das riquezas do polo, que é a ICMS. Hoje, por exemplo, se o ICMS, se o polo acabar, a cidade vai acabar junto.
Tem uma diferença enorme da cidade de São Vicente na década de 97, quando o Márcio pegou. Comparar governos sem ter a percepção de dados estatísticos é um crime, né? É a mesma coisa você pegar a criminalidade de São Paulo, né, que é uma cidade de um estado de quase 45 milhões, pegar a quantidade de homicídio por 100 mil habitantes e colocar São Paulo, por exemplo, em comparativo com Sergipe, né? Então são dados que não se justificam. Cidade de Cubatão com a cidade de São Vicente, de décadas depois, não dá para fazer esse comparativo, né? É óbvio comparativo que eu entendo da questão econômica. Não quis dizer nenhum, com relação ao anseio da população. Sim. O que a população queria naquele momento e ela teve. O que a população quer, Douglas, de fato, é o resultado da máquina chegar até ele. Agora, nas paredes internas, eu vou te dar os grandes avanços. Por exemplo, como nós poderíamos avançar sem recursos? Fizemos uma reforma administrativa, corajosa, não feita nunca. Há 50 anos ninguém teve o dedo, a coragem, porque os prefeitos sempre lutaram, usaram o dinheiro público a serviço da sua popularidade. Eu coloquei a minha popularidade a serviço da sociedade. Por exemplo, quem faria a reforma que fez? Isso é um grande feito, é um histórico. Agora, para que o resultado chegue para o cidadão que está na ponta, você precisa arrumar casa. Em 7 meses é impossível, né, você resgatar uma autoestima de mazelas de mais de 3 décadas. Por exemplo, Vila Esperança. Você vai a um bairro com muita carência, com a maior vulnerabilidade social. Aquele que fica do lado da Imigrantes. Exatamente. Você tinha trecho lá de urbanização, há 8 anos que não fizeram. Nós, em 6 meses, já estamos fazendo a camada asfáltica da principal inteira. Pilões, né? A entrada dos pilões, estavam lá praticamente 12 anos, sem se fazer absolutamente nada. Já pavimentamos e asfaltamos. Então agora nós estamos avançando rapidamente. Agora, a sociedade, eu peço ainda um pouco de paciência, porque nós estamos na cidade sem contrato de poda, sem contrato de verde, sem contrato de manutenção, sem contrato de guia, sem contrato de sarjeta, sem contrato de calçada. Eu peguei assim. Contratar é fácil, você faz um termo de referência e contrata. O problema é ter dinheiro para pagar. Então essas questões a gente precisa deixar claras que todo o nosso empenho é buscando, hoje para você ter uma ideia, se você pegar a folha de pagamento com os contratos de terceirizados, chega a 96% da receita de Cubatão praticamente utilizada para custeio, sobrando apenas 4%. E aí desses 4% você tem 300 milhões de precatórios que serão pagos até 2020. Mas isso não é motivo para você ficar aqui justificando não ao progresso. Nós vamos avançar, eu não tenho nenhuma dúvida que faremos o melhor governo de todos os tempos, porque o cidadão é justo. Quem julga, muitas vezes, são as pessoas porque a cidade está tensa. Eu disputei as eleições com 5 candidatos, a única cidade da Baixada que disputou com 5 candidatos. E eles ainda não processaram, que acabou a campanha. Agora é projetar o futuro, né? Se você pegar o sensacionalismo hoje, ainda é daqueles que perderam as eleições e não se conformam, né? E quer usar a sociedade como para-choque para denegrir a imagem do prefeito. Prefeito Ademário, tem mais participação do telespectador. Nós mostramos na segunda-feira, inclusive, a denúncia do telespectador, que é um xará, o Douglas de Jesus, a respeito da falta de luz nas rodovias de Cubatão. Eu queria relembrar essa denúncia do telespectador aqui no Hora Geral. Pode soltar. Bom dia, Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral. Essas fotos aí, na altura do trevo da Imigrantes com a rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Como vocês podem ver, tem uma boa parte da extensão da rodovia que está sem iluminação nenhuma. A parte que está iluminada é onde que fica a passarela de pedestres da Vila Esperança, porque o resto da extensão da rodovia Padre Manuel da Nóbrega subindo para Anchieta está sem iluminação nenhuma. E outro trecho também que em Cubatão está sem iluminação nenhuma é na altura do Casqueiro. Peço a ajuda aí de vocês, Douglas Gonçalves e amigos aí do Hora Geral, que façam a cobrança aí aos órgãos, né, responsáveis. Obrigado. O prefeito está aqui. Tem conhecimento desse problema, prefeito? Sim. É que assim, Douglas, tenho conhecimento. É que a responsabilidade do que foi externado no vídeo é da concessionária Ecovias, né? O sistema viário da Ecovias é ela que responde. O viaduto do Casqueiro, nós já entramos na justiça contra o DR, que é o Departamento de Estrada e Rodagem, porque o viaduto não foi construído pela concessionária, e sim pelo DR. Para a concessionária recepcionar, incorporar no seu patrimônio que ela possa fazer gestão, precisa ter um checklist, e o DR até agora não entregou esse checklist. E, obviamente, isso é objeto já de ação judicial. Nós estamos tentando ainda administrativamente, mas o DR, por conta da escassez de recursos também que assola os estados, tem protelado isso. Mas tenho conhecimento,
Tanto que no Casqueiro nós já buscamos o DR para solucionar e a questão da concessionária, nós notificamos a Eco-Rodovias, que inclusive o Rui, né, estará conosco na segunda-feira, obviamente tratando justamente dessas questões. Eu, inclusive, fiz questão de reprisar essa denúncia porque nós entramos em contato, a produção do Hora Geral entrou em contato com o DR. Sabe o que eles responderam, prefeito? A responsabilidade é da prefeitura. Esse é um outro aspecto. O senhor é prefeito. Na hora que eu tenho uma resposta dessa, eu vou cobrar da prefeitura. E esse é o momento do senhor explicar à população de que tem uma concessão do sistema de imigrantes, mas justamente essa ponte é do DR, que está em processo e por isso o senhor não pode colocar lá ou arrumar e tem que cobrar. Em outras palavras, então, a população ela quer iluminação. Por isso que eu te agradeci a oportunidade. Você vê, posso te afirmar categoricamente, a duplicação do viaduto 31 de março, a iluminação é de obrigação do Departamento de Estrada e Rodagem. Mediante essa sua informação, importantíssima, pode ter certeza, saindo daqui, eu vou passar no DR e cobrar inclusive explicação, né? Porque não dá para responder no veículo de comunicação se eximindo de responsabilidade e taxando um outro ente político, né? Isso obviamente não se dá para suportar. Mais perguntas aqui no Hora Geral para o prefeito de Cubatão, prefeito Ademário. A próxima pergunta, deixa eu ver aqui no meu teleprompter. Vamos lá, produção. Deixa eu ver aqui. Já está aqui já? A Marilene da Silva, da Vila Santa Rosa, em Cubatão. Até quando os pacientes acamados e cadeirantes da cidade vão ficar sem atendimento domiciliar? Deve ter esse atendimento lá em Cubatão, né? Atendimento domiciliar. Marilene, o atendimento existe. Problema de saúde, né? Isso é um problema que nós estamos solucionando gradativamente. Lembrando que nós pegamos um hospital fechado. Eu não fechei o hospital. Desde junho de 2016 o hospital já estava fechado. O que nós estamos operacionalizando com responsabilidade, dedicação para uma reabertura sustentável. Aventureiros na área política para satisfazer apenas o seu ego e desrespeitar a sociedade, isso jamais eu farei. Abrir o hospital por um critério político também não farei. A demora é para buscarmos um planejamento orçamentário e reabri-lo com sustentabilidade. O retardamento da abertura, com o fechamento em 2016, nós prejudicamos drasticamente, por exemplo, o ponto-socorro. O hospital era a muleta do ponto-socorro. Serviços, por exemplo, como alimentação, limpeza, serviço de atendimento, exames, tudo dependia do hospital. Com o fechamento do hospital, obviamente nós temos que fazer exames, contratos emergenciais para resolver desde com uma medida séria e sensata. Mas isso está com prazo certo para acabar, não tenha nenhuma dúvida que nós retomaremos com força total, porque saúde no nosso governo é prioridade. Prefeito, por falar em saúde, nós temos mais uma pergunta do telespectador. Eu quero aproveitar a oportunidade da presença do prefeito, agradecer a participação da população, porque eu quero um país melhor. E o país melhor a gente começa a fazer na nossa cidade. E a participação do telespectador tem me surpreendido quanto jornalista, porque a gente está em tudo quanto é lugar, vê o quanto que as pessoas reclamam. E aí eu falo, já foi na ouvidoria? Já procurou um advogado? Já foi esclarecer? Já ligou para o serviço de atendimento ao cliente? Não. A maioria das vezes as pessoas só reclamam, né? Então eu acho importante o Hora Geral dar essa oportunidade para que as pessoas possam aparecer e expor as suas dúvidas e elas serem dirimidas através do representante maior da cidade de Cubatão, como está acontecendo no programa de hoje. Aqui, prefeito, a próxima pergunta. Prefeito Ademário, muito bom dia. Gostaria de saber qual foi o resultado da viagem ao exterior. Segundo ponto, se existe previsão de investimento estrangeiro para a nossa cidade. E por último, alguma esperança para os nossos munícipes contra o grande desemprego que afeta a nossa cidade? 3 temas. Primeiro, a senhora achou que teve no exterior, né? Se for no exterior, se isso aí vai trazer algum investimento para a cidade e com relação à geração de empregos, prefeito. Olha, legal. Muito obrigado pela pergunta, né? Uma pergunta importantíssima. Tive sim, na Itália, em parceria com o Ciesp, nós estamos elaborando uma grande campanha, porque Cubatão, para a retomada do crescimento, nós, por um lado, somos reféns da macroeconomia nacional, né? Porque as regras que são ditadas, por exemplo, a Cosipa, né, a antiga Cosipa, a atual Uzi Minas, parou a produção de chapa. Parou por conta da falta de competitividade com o mercado externo. Só quem regula na Organização Mundial do Comércio não é o prefeito, é o governo federal na macroeconomia. Então nós somos afetados drasticamente quando o governo federal erra ou acerta, né?
afetado drasticamente quando erra. Mas, por outro lado, depende do poder público local o fomento de novos investimentos. Numa parceria real com o CIESP, nós estamos buscando mostrar para o país e para o mundo que Cubatão é a melhor cidade da América Latina para se investir. Aqui nós temos porto, rodovia, nós temos energia, água. Estamos do lado da maior metrópole do país, que é o estado de São Paulo, a sexta do mundo, a 6 quilômetros do maior porto da América Latina. Mas o mundo precisa conhecer Cubatão como um meio de investimento. Por exemplo, nós estávamos competindo com a UPL, né? Um grupo indiano que queria instalar uma planta em Cubatão de defensivos agrícolas. E nós perdemos para Camaçari justamente por falta de comunicação de que a nossa cidade é o maior polo para se investir. Então, por isso que fui até a Itália, justamente com esse intuito, onde nós tivemos oportunidade na embaixada, sermos recepcionados pelo corpo técnico, inclusive com um novo retorno a ser definido. Fomos na Faculdade de Roma, fomos no Senado italiano, recepcionado pelo senador Domênico, que recepcionou um grande número de empresários para que nós pudéssemos referendar Cubatão, junto com o CIESP, como a melhor cidade para se investir. Já recebemos retorno, já vieram um grupo aqui avaliar as nossas áreas ainda, que são ociosas, áreas do município, para que a gente possa, dentro de um pacote de governo, de incentivo fiscal, atrair novos investimentos. Só através de novos investimentos nós podemos contribuir para a diminuição do desemprego e para a retomada de crescimento com receita para o município. Então, eu estou empenhado nisso. O CIESP só convidou o prefeito de Cubatão ou tinha outros prefeitos de outros municípios? Convidou especificamente o prefeito de Cubatão, obviamente foi o procurador-geral. O presidente da Câmara também iria, mas por questões de ordem pessoal acabou não indo. Mas o CIESP está engajado, né? Porque obviamente é um CIESP localizado para o polo, priorizou a cidade de Cubatão. Ótimo. Mais uma pergunta aqui para o prefeito Ademário de Cubatão, que no Hora Geral. Claudiene, via WhatsApp. Quando os uniformes escolares serão entregues? Era para meu filho ter recebido no começo do ano e até agora nada. Claudiene, bom dia. Nós iniciamos o governo, a compra de uniformes escolar tem que ser um processo iniciado no governo anterior, porque se um processo licitatório demora em média de 60 a 90 dias. Então perdeu o sentido, né? Se fosse licitado no governo anterior, né, para efetivar a compra, talvez ficasse mais fácil. Aí teve impugnação do edital de licitação, teve toda uma lambança. Peço desculpa, porque se nós abríssemos um edital para comprar, o uniforme chegaria em torno de maio, junho, perdendo um pouco a sua essência. Então, esse ano, nós já estamos antenados, estamos ainda com o modelo a ser definido, né? Foi noticiado recentemente que, através da VLI, nós estamos montando uma grande cooperativa. A VLI tem nos ajudado muito com todo o equipamento, reforma de um espaço, para que a gente possa, é um desejo, eu não estou afirmando categoricamente que nós conseguiremos colocar isso em prática esse ano, já para o ano que vem, mas o meu desejo, se o prefeito precisa ter direcionamento, e o meu direcionamento nesse sentido é uma grande cooperativa para que o município possa confeccionar os uniformes das nossas crianças, dar emprego para os nossos cidadãos e cidadãs e almejar no futuro que nós produzimos não só para a nossa cidade, de repente que seja uma referência para a produção de uniformes para a indústria, que está também das cidades vizinhas. Então isso está a todo vapor. A VLI deve entregar nos próximos 40 dias a nossa estrutura. O que nós estamos avaliando é se com essa cooperativa, com essa estrutura, a gente possa confeccionar. Porque ao invés de você comprar, por exemplo, o uniforme do ano estava estimado em 3 milhões. 3 milhões a gente pode estimular e injetar na economia local. Isso tudo nas paredes internas, são 7 meses de dedicação, estamos empenhados para que isso aconteça. Eu estou muito otimista que isso deva acontecer ainda esse ano. Prefeito, uma dúvida minha, se teve problema na licitação da última gestão, que não era a sua, com relação à compra desse material, desse uniforme escolar, a prefeitura não teria condição de comprar de uma forma emergencial para que os alunos não ficassem sem uniforme escolar? Sim, Douglas, não tenha nenhuma dúvida. Emergencial não é um contrato muito bem visto pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas rejeita, né, compras emergenciais. Nós tínhamos 5 mil estocados, né, do exercício anterior. Nós priorizamos esses 5 mil para as áreas... 5 mil uniformes? 5 mil uniformes, para as áreas de maior vulnerabilidade social e, obviamente,
protelamos, né, para evitar esses contratos que o tribunal, que é o nosso órgão fiscalizador, não referenda de uma forma plausível, e aí nós optamos em distribuirmos esses 5 mil, né, para maior vulnerabilidade social e fazer uma compra efetiva com contrato regular para o ano de 2017. Desculpa, Prefeito, 2018. prefeito, no último dia 20, no mês passado, nós mostramos aqui uma denúncia de um telespectador, que é o Sérgio Alexandre, que falou sobre a falta de médicos nos bolsões de Cubatão. Eu queria que o senhor visse essa reclamação que ele fez no mês passado. Pode colocar aqui, produção? Alô, meu amigo Douglas Gonçalves. Aqui quem fala com você é o seu amigo Sérgio Alexandre, o comunicador da família cubatense. Douglas, fiquei sabendo agora pela manhã que a clínica geral do Bolsão 8 foi embora, saiu do nosso PAMOS, porém estamos só com um médico para atender Bolsão 7, Bolsão 8 e Bolsão 9. Porém, gostaria de que você desse uma olhadinha nesse áudio que estou te mandando e me correspondesse através de áudio também, devido a algumas dificuldades que tem, certo? Tem essa informação também, prefeito? Douglas. Bolsão 8. Douglas, nas policlínicas, hoje elas são atendidas por 2 programas. Nós temos os nossos médicos estatutários, que são aqueles ingressados através de concurso público, e você tem o PSF, que é o Programa de Saúde da Família, né? Que também nós suprimos, né, a saúde básica com esses médicos. Nós não devemos, por exemplo, o PSF está com todos os seus pagamentos em dias. O que pode acontecer aleatoriamente é, por exemplo, o médico se ausenta uma questão de doença, por uma questão a ser justificada. E aquela unidade fica descoberta por um dia. Mas, obviamente, quando a secretária já é noticiada, a gente tenta suprir dentro de um remanejamento interno, dentro dos nossos quadros estatutários, e a gente tenta suprir essa necessidade. Agora, claro, as denúncias são sempre bem-vindas. Agora nós precisamos apurar, né, com muita responsabilidade. Inclusive a TV tem esse papel importante, porque as pessoas às vezes jogam informações que não condizem com a realidade. Vou te dar aqui um exemplo, né, que aconteceu no seu programa, né, o seu comentarista Mohamed. Ele afirmou categoricamente que nós tiramos a organização social do hospital e contratamos uma outra com o dobro do que era. Olha só, isso é crime, ele tem que ser responsabilizado. Já estou notificando a direção do programa, porque sequer o hospital tem organização social. O hospital está fechado. Hoje que nós soltaremos o chamamento para a próxima que virá. Então tem que ter responsabilidade. Não se pode falar aquilo simplesmente por um sensacionalismo e ganhar mídia popular. Tem que ter responsabilidade, Mohamed. Não se pode falar besteira no programa de televisão, porque a emissora responde por seu ato irresponsável. Nós não contratamos ninguém com o dobro do valor, porque o hospital está fechado. Espero que você venha aqui se retratar e pedir desculpa. Não, ele vem, ele pode vir aqui, com certeza ele vai fazer, até porque é um advogado. Ele colocou, eu não sabia dessa informação. Eu fiquei preocupado quando ele fez esse tipo de declaração, mas estava justamente esperando que o prefeito viesse aqui até para esclarecer, porque só o senhor pode colocar a verdade. Douglas, me perdoe. Uma colocação irresponsável na emissora de televisão não justifica. Se não sabe, fica quieto ou pergunta. Não pode jogar no ventilador e depois cobrar a resposta. O hospital está fechado há 1 ano e é sabido por ele. Como é que ele disse que nós contratamos, que o Davi Uip, secretário de Estado da Saúde, inclusive indicou a organização social? Claro que ele vai responder, né? Essas responsabilidades serão apuradas. Mas não induza o eleitor. Não faça isso para ganhar popularidade em programa sensacionalista. Tenha responsabilidade, Mohamed. Mas, prefeito, a expressão, o ponto de vista, a opinião dos convidados é uma coisa que não é censurado. Óbvio que aquilo que o senhor está falando, a população ela vai, no dia a dia, certificar se de fato procede. É a mesma coisa do que um comentarista aqui. Ele tem que ter uma responsabilidade sobre aquilo que ele colocou. E o senhor teve o procedimento correto. O senhor vai tomar suas medidas até para que ele possa, talvez, voltar atrás e falar que ele errou numa exposição de algo importante, que é o hospital, e que a população cobra muito o fechamento desse hospital. Douglas, justamente. As pessoas procuram a emissora porque quer uma resposta rápida e a comunicação é um veículo que atinge muito mais rápido do que, às vezes, o dia a dia do agente político. É assim, eu taxo isso como crime porque a cidade está tensa. Como um cidadão veio aqui afirmar que nós contratamos uma organização social pelo dobro do preço, isso para mim é estimular o ódio, né? Isso aí não é comentarista técnico, né? É comentarista irresponsável. Né? Bom, eu tenho que chamar o intervalo comercial. Na sequência, a gente volta com mais perguntas ao prefeito Ademário, prefeito de Cubatão, participando do Hora Geral no programa de hoje. Voltamos já. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes.
ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream, o milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas, alugue o carro que sempre quis na Unidas. Já estamos de volta com Hora Geral. No programa de hoje nós estamos conversando com o prefeito da cidade de Cubatão, o prefeito Ademário. Muitas perguntas ainda, vamos tentar otimizar o tempo. Eu vou tentar chamar o Serginho. O Sérgio Mendes já está pronto para que a gente possa falar do Porto Conecta? Já está pronto? Cadê o Serginho? Serginho! Ah, peraí só um pouquinho. Deixa eu ver se é. Um minutinho só, prefeito. Oi, Serginho. Ah, o Serginho não vai poder fazer? Sou eu que vou ter que fazer? Tá bom, tudo bem, vamos lá. Vou ter que falar do Porto Conecta. O Serginho está conversando com um monte de gente no WhatsApp, não tem problema. Vamos lá. Você já ouviu falar do Porto Conecta? É a operadora de celular da Porto Seguro, é isso mesmo. Com o Porto Conecta você vai ter muito mais velocidade de internet e planos que vão permitir você fazer ligações ilimitadas para fixo e celular. Inclusive DDD, é isso mesmo. A Porto Conecta não tem contrato de fidelidade ou muito menos multa de rescisão. Na Porto Conecta você entra e sai no momento que você quiser. Até porque eu tenho certeza que quando você se tornar um Porto Conecta, você vai querer mais. E, lógico, multiplicar os seus amigos para que eles façam parte também do Porto Conecta. Entre em contato agora nesse telefone que está no vídeo, que também é um WhatsApp, para que você possa obter mais informações. 99554-05454. 99554-5454. Você pode ligar ou apenas mandar uma mensagem pelo WhatsApp dizendo: eu quero me conectar com Hora Geral e o Porto Conecta. E um profissional da Regional Seguros vai retornar o contato para mostrar as novidades e as opções do Porto Conecta. Entre em contato agora mesmo, o telefone está no vídeo. Hora Geral, Regional Seguros e Porto Conecta, para você se conectar com a alta tecnologia em celular. Vamos continuar com a participação, as perguntas aqui no Hora Geral para o prefeito de Cubatão, Ademário. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta, produção. Vamos lá, a próxima pergunta aqui no Hora Geral. Olá, prefeito Ademário. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. A Vila Esperança é um dos maiores bairros da cidade de Cubatão, com mais de 30 mil habitantes. E sempre quando a gente escuta, a gente mora lá e escuta a mesma coisa. A urbanização vai sair do papel, a urbanização vai sair, entra governo, sai governo, e essa mesma história continua. Quando de fato isso vai acontecer, ou mais uma vez isso só vai ficar no papel? O que o senhor tem falado, eu publicamente digo, é verdade. A população está ávida de respostas. Vila Esperança, o senhor comentou muito rapidamente, mas eu queria que o senhor complementasse essa pergunta do nosso telespectador. Olá, Maico Santana, né? Meu vizinho, né? Mora na Vila Natal, o Maico na Vila Esperança. Tenho um grande carinho pelo Maico. Maico, primeiro passo, nós precisávamos fazer a camada asfáltica, porque é a sola, né? A única via para atender 30 mil pessoas, e tinham buracos lá que cabia um Fusca, né? Nós herdamos isso há muitos anos, não se tampava. Então, o primeiro passo, nós já iniciamos toda essa parte de recapeamento da avenida principal. É sabido por todos, inclusive quando estava no parlamento, que o projeto de urbanização iniciado em 2007, infelizmente, ele foi perdido, né? Tem um TAC lá, que nós estamos apurando responsabilidade. O Pedro tem conduzido lá o programa Isso em 2007, com muito louvor, em 2007. E o que acontece? Hoje o município está sendo condenado porque justamente não contiveram novas invasões, né? Tinha uma cerca limitadora nesses últimos 8 anos, derrubaram e o município acabou de ser condenado. Claro que cabe recurso. Então, em 2007, nós tínhamos da ordem de 180 milhões alocados para iniciar o projeto em 3 fases. Perdeu-se tudo, né? Hoje o projeto foi totalmente sucumbido. Nós, rapidamente, no exercício, na transição e nesses 6 meses, nós tentamos migrar 32 milhões, que restou lá porque houve um litígio entre 2 empresas. Nós estamos tentando recuperar, já referendamos videoconferência na Caixa, no ministro das cidades, o ministro Bruno Araújo. O projeto já foi aprovado, a migração dos recursos do PAC para o Minha Casa Minha Vida, porque o programa o Minha Casa Minha Vida, os recursos alocados para construção é muito baixo, em torno de R$100 mil por unidade, e esses 32 milhões serviriam para fazer a parte de infraestrutura. Nós já convertemos esses valores com muito empenho
agradecer toda a equipe técnica, os profissionais de carreira da Prefeitura, que estão muito empenhados nisso, e através desse empenho nós estamos muito otimistas, esperando apenas o start do governo federal, com o secretário de Habitação do Estado, para iniciarmos definitivamente as obras de urbanização, que nesse primeiro momento envolve as áreas ociosas ali que foram desocupadas, que é o Caique e Dom Pedro, construindo ali para avançar para as próximas fases. Ou seja, respondendo o seu vizinho, que é o nosso telespectador, vai sair. Douglas, eu só não posso te afirmar categoricamente, do ponto de vista de lição de casa, que é a parte burocrática, informar documentos, nós fizemos um golaço, né? Nosso projeto foi aprovado pela Caixa Econômica Federal, está no Ministério. Só que o Ministério tem 100 mil unidades para o país inteiro. Nós estamos fazendo gestão para que a cidade de Cubatão seja contemplada com 800 unidades. E eu não posso afirmar porque essa contemplação já não depende do prefeito. O que dependia do prefeito, eu posso te afirmar categoricamente que nós fomos ágeis, responsáveis na apresentação do projeto. O projeto foi contemplado, só precisa ser startado agora pelas autoridades. Prefeito, eu também não sou prefeito, o senhor é, eu sou jornalista. E eu costumo viajar às vezes. Às vezes a minha viagem chega a algum destino, às vezes não. Esse é o momento político do senhor cooptar através dos representantes da Câmara Federal, me desculpe, tem aí o Beto Mansur, tem o Marcelo Squassone, tem o Papa, para que eles façam uma pressão junto à Caixa Econômica para que saia esse projeto para a cidade de Cubatão, para a Vila Esperança. Esse é o momento em que o Temer está tão benevolente, está tão afagando tantos os parlamentares, o senhor deveria, me desculpe, fazer essa cobrança, porque se ficar esperando a Caixa Econômica ligar, o prefeito Ademar, vamos liberar, não vai liberar, o senhor sabe disso. Então acho que esse é o momento de fazer uma pressão. Outra vez o senhor podia chamar o seu amigo, o Alberto Mourão, que é o presidente do Condesb, vá a Brasília, né, e faça uma pressão, porque Cubatão é uma cidade estrategicamente importante para o estado de São Paulo. Às vezes eu sinto que falta isso, prefeito. Desculpe. Imagina, Douglas. Você tem propriedade para falar também. Você é agente de polícia, você conhece o sistema, né, Douglas? Eu quero dizer assim, esse projeto chegou nesse patamar fruto desse nosso empenho, né? Está o Pedro aqui, o nosso vice, fomos para Brasília 3 vezes, tivemos com a diretora nacional da habitação, que é a doutora Henriqueta, tivemos com o ministro das cidades, que é o Bruno Araújo, o deputado Papa tem sido um grande interlocutor, o Beto Mansur também tem nos ajudado muito. Então, Douglas, tudo que você falou é lição de casa, nós fizemos então com louvor, nós estamos esperando. Tanto que esses avanços se deu por conta dessa articulação política dos nossos representantes regional. Mais perguntas aqui para o prefeito Ademar de Cubatão. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. É a Maria José, via WhatsApp. Sou pensionista na prefeitura e gostaria que o prefeito Ademar fizesse o pagamento da pensão como era antes, todo dia 28 ou dia 30. Porque no quinto dia útil está muito difícil para manter as contas em ordem. É possível isso, prefeito? Maria José, muito obrigado pela pergunta. Inclusive, o seu pleito foi fruto de um requerimento meu quanto vereador. E hoje sou prefeito, você pode me perguntar. E tem a caneta. Por que você não faz? Te respondo com muito pragmatismo. Por que não faço, Maria José? Hoje nós pagamos os ativos no final do mês, e daí nós temos que esperar 5 dias para uma nova entrada de ICMS, Douglas, para complementar, porque não sobra os recursos. Lamentavelmente, isso é fato, o prefeito não está inventando isso para se eximir de responsabilidades, até porque as finanças são abertas. No nosso governo, qualquer um que chega lá quiser ter relatório do que entra diariamente dos contratos, aliás, é obrigação, não é favor, né? O administrador público tem que ser transparente, inclusive para atender todos os requisitos legais. Eu estou aqui com uma dose de otimismo em janeiro, com a entrada do IPTU, né, que entra um pouco mais de recursos. E um orçamento seu. E o orçamento melhorar, eu consiga unificar essas datas. Mas hoje, assim, com muito pesar, eu ainda não consigo, não por uma liberalidade, porque eu ainda não tenho disponibilidade financeira efetiva para efetivar isso. Prefeito, nos dias 10 e 11 de julho, nós mostramos aqui 2 denúncias de ex-funcionários da empresa Marvin, reclamando a falta de pagamento. Eu não tenho tempo de relembrar esse áudio, porque eu tenho mais perguntas e eu quero otimizar o tempo, porque estamos quase no final. O senhor tem alguma coisa a falar com relação aos funcionários da Marvin, que parece que é um contrato com a prefeitura? Douglas, tenho sim. Contrato da Marvin. É um contrato que já está na prefeitura, acho que é aproximadamente uns 18 a 20 anos. Nas Tudo épocas isso? de bonanças, 18 a 20 anos. Na época de bonança, acabou se utilizando esse contrato como meio social, de empregabilidade. Só que na atual conjuntura, nós temos que trabalhar com que efetivamente nós dispomos de recursos financeiros. O que aconteceu com a Marvin? A Marvin
tinha um contrato, uns postos que nós entendemos que não atendia mais o município e nós compactamos. Porque era um contrato que tinha problema, é sabido por todos, não foi no nosso governo. Né? Nós herdamos, né, a deficiência dos pagamentos, já vinha meio capengando. Não só na Marvel, em outros contratos que nós estamos tentando acertar. O que nós fizemos foi compactar o contrato dentro das finanças do município. O que hoje se tem lá é uma grande discussão jurídica. Desde 2013, os gestores, né, os donos da empresa, entendem que precisa ser feita uma atualização financeira. A Procuradoria do município disse, olha, do ponto de vista legal de 2013, se eles não fizeram, eles têm que pleitear no judiciário. Mas hoje nós não devemos absolutamente nada. Não tem uma nota da Marvel, está aqui o Douglas, pode contestar, eu tenho certeza que ele é democrático, chamar o contraditório, mas nós não devemos absolutamente nada. O que nós não podemos fazer por uma questão, por um impedimento legal, é reconhecer reajuste desde 2013, que daria na ordem de quase 60 milhões para o município. Eu não posso fazer o que eu quero, só posso fazer o que a lei determina que eu faça. Então o que dá a entender é que a Marvel recebeu, mas ela não pagou determinados funcionários. Olha, isso é o que dá a entender. Nós pagamos o contrato. O que a Marvel tem alegado hoje é que o contrato é deficitário, mas ele não é deficitário por minha culpa. É um contrato que está há 20 anos. Eu peguei o contrato em andamento. No seu governo, o senhor não firmou nenhum contrato com a Marvel? Nenhum contrato, só de andamento que estava vigente. Sim. Então, agora sim, para eu dispor pagamento, Douglas, eu preciso ter condições legais. Tá certo. Então, nós não devemos absolutamente nada para a Marvel. Rapidamente, mais uma pergunta aqui no Hora Geral para um vídeo do prefeito Ademário de Cubatão. Vamos lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao meu amigo, prefeito Ademário. Prefeito Ademário, segundo consta, os funcionários que estão se aposentando, praticamente aqui agora de 1º de agosto para frente, foi noticiado que eles só irão receber a sua quitação 90 dias depois. Deram um prazo de 3 meses para receber o seu dinheiro, principalmente professores. A situação está crítica no país. E será que o município de Cubatão não tem dinheiro? A pessoa se aposenta e ainda dão 90 dias para receber um direito sagrado que é a sua quitação? Eu gostaria que o senhor me respondesse qual é o motivo. É falta de verba ou é falta de administração? Prefeito. Ó, a pergunta que você está me passando, eu desconheço. Eu preciso, inclusive, até hoje eu não recebi nenhum pleito, nem do parlamento e nem dos servidores. Agora, eu não estou, obviamente, colocando em xeque o seu questionamento, mas eu posso afirmar categoricamente que, através do programa, que chegou até a mim, aliás, nós estamos ali do lado, né? Se você dá 2 passos, você chega no meu gabinete. Mas não tenha dúvida que eu vou levantar isso. O prefeito tem que ter humildade, não tem um conhecimento macro, tem as peculiaridades, recepcionando a informação, eu vou levantar isso e com certeza te responderei pessoalmente. Eu acho que não dá tempo, tem mais um vídeo aqui, deixa eu ver se dá tempo rapidamente o vídeo, vamos lá. E aí galera, aqui é o Thiago Garcia, tá? E a minha pergunta ela vai no sentido da matriz econômica do município, né? Que a gente sabe que está alicerçada aí em 3 pilares básicos, né? Que é a siderurgia, a questão dos fertilizantes e de combustíveis, né? E a gente sabe que, acompanhando o mundo pela internet, a gente sabe que a tendência mundial hoje é a de buscar soluções o mais sustentáveis possíveis, né? Por exemplo, tem países investindo em veículo movido a eletricidade, né? As pessoas estão buscando comer mais comida orgânica, né? Dentro dessa questão dos fertilizantes e tal. Então a gente sabe que essa matriz econômica da cidade ela ainda não está, esses 3 pilares eles ainda não conseguiram se adaptar a essa tendência de sustentável, né? Então eu queria saber do prefeito, aí a minha pergunta vai nesse sentido, né? Qual é o plano, qual é o projeto, né, que a gestão 2017-2020 tem para dar uma atualizada nessa matriz econômica do município, que é o que de fato eu acredito que é o que de fato deva contribuir para dar uma estancada nessa onda de desemprego que a gente está vendo aqui na cidade. Ótimo. É isso aí que eu tinha para perguntar, gente. Obrigado. Valeu, obrigado. Ou seja, já é uma preocupação de gestão, né? Já para pensar Cubatão para o futuro. Tiago Garcia, primeiro mandar um abraço aí para todos do grupo Free Time, um grupo do WhatsApp do qual eu participo, tem senso crítico, eu lá, volta e meia eu faço intervenções, muito bacana. Quer dizer para você, Tiago, que a curto prazo nós não teríamos nenhuma outra alternativa a não ser fomentar, estimular o crescimento do polo, que é a vocação natural de Cubatão. Projetar o futuro com sustentabilidade, você precisaria buscar outras fontes sustentáveis de receita. O turismo talvez seja uma fonte,
mas uma projeção futura. Hoje nós não podemos fomentar o turismo porque nós não temos ainda uma infraestrutura. Nós estamos elaborando, inclusive, para que Cubatão se torne, não ainda para receber recursos do DAD, mas uma cidade como interesse turístico. Mas essa projeção nós estamos buscando, mas ela não ocorrerá a curto prazo. A curto prazo é a retomada do crescimento do polo para nós sanarmos aí a questão da empregabilidade. Prefeito, muito rápido, a comissão aí de saúde está dizendo que existe quase 13 pessoas que vieram a falecer desde o começo do ano, estão apurando. O senhor tem alguma informação para dar à população de Cubatão? Se procede essa informação? Claro, Douglas. Isso é muito sério. Eu não posso falar, quando você fala, prefeito, respondam pelas mortes. As mortes precisam ser apuradas. O que eu tenho que ter a responsabilidade é se houve negligência por conta de médicos, se houve deficiência no atendimento, isso sim tem que ser apurado. Agora, a causa-morte, eu não posso, obviamente, como prefeito aqui, fazer apontamento, porque isso requer uma investigação, que a gente possa ter a responsabilidade com as colocações. Agora, mesmo o hospital fechado, o sistema CROSS tem atendido, claro que não na velocidade com o hospital aberto, porque está do lado, mas não tenha nenhuma dúvida que isso está sendo apurado com muito rigor, porque aí, obviamente, tem uma questão muito mais delicada, que envolve uma questão Estou clínica. Estourando o tempo rapidamente. Abre em setembro o hospital? Rápido. Douglas, o meu planejamento é para setembro. Pode ser que haja um retardamento de dias, né, justamente por conta dos editais, do plano de elaboração, mas eu estou muito otimista, né, que as obras ainda iniciem antes de setembro. Obrigado, prefeito Ademar. Quero que o senhor volte mais vezes aqui no Hora Geral para poder falar com o público telespectador. Estou à disposição. Tá bom. Estamos em cima da hora. Um abraço forte. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.